cheirar um livro. Essa atitude, chamada de bibliosmia, hoje em dia, algo muito comum, você já deve ter feito isso várias vezes. Na história que eu vou contar, ela é considerada subversiva, perigosa e até um ato terrorista. Deixa eu te contar a distopia Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Raquel Monteiro e aqui no canal eu conto histórias de um jeito leve e descontraído, tanto da literatura nacional como da literatura estrangeira. Hoje eu queria deixar um agradecimento especial para a Bia Farias, que é uma ex-aluna, uma amiga querida, hoje professora de língua portuguesa, assim como eu, que me presenteou há alguns anos com um livro sobre o qual eu vou falar hoje, Fahrenheit 451. Então, Bia, olha só o teu presente aqui, sendo motivo, sendo mote para a nossa conversa de hoje. Bom, meus amores, então vamos lá, vamos conversar sobre essa distopia. Esse livro, ele foi publicado em 1953, é um livro do estadunidense Ray Bradbury, e ele é chamado de distopia porque ele trata de um lugar, de um espaço imaginário, ele é ambientado nesse espaço imaginário opressivo, agressivo, que causa temor. Nesse romance, o nosso, que é chamado de ficção científica, mas a gente vai ver que ele traz muita situação comum de hoje. É quase que um romance visionário, porque a gente vê muita coisa que hoje é considerada assim bem comum. Então, lá em 1953, o autor já tinha uma visão do que nós viveríamos hoje, por exemplo, 2024. Pois bem, o protagonista desse romance é o Guy Montag, que é um bombeiro. Bom, quando a gente fala em bombeiro, você pensa naquela figura que salva, resgata, protege, não é? É uma figura que é inclusive muito admirada pela população. Mas na nossa história de hoje, a Fahrenheit 451, o Montag, eu vou chamá-lo dessa forma, tá? Apenas com o nome, ele, assim como os outros bombeiros do local, ele tem a função prioritária de queimar livros. A população não pode ter livros. Gente, vocês já imaginaram um lugar onde ter livros é uma ação subversiva? As pessoas, as que ainda querem ter livros, elas precisam se esconder. E caso a própria população denuncie, é como uma ação, é como um crime mesmo. Então a própria população liga para os bombeiros e os bombeiros vão e queimam a casa da pessoa. O Montag é um desses bombeiros. E a história começa. Ele está saindo do quartel, voltando para casa, e voltando para casa ele encontra uma adolescente chamada Clarice. A Clarice
ela mesma se identifica como uma adolescente de 17 anos doida. Ela diz, meu nome é Clarice, eu sou doida. E por que a Clarice, ela se identifica assim? A Clarice, diferente da maioria das pessoas, ela e a família dela, diferente da maioria das pessoas, Clarice não gosta das mesmas coisas e não vive num movimento de manada. Clarice faz reflexões, a família conversa, olha só que relação interessante, que crítica incrível a que o escritor faz. A família dela conversa e todo mundo achou muito estranho, como é que pode uma família que conversa? A casa dela é iluminada, as pessoas se divertem, ela sente o cheiro das plantas, ela gosta de conhecer coisas novas e de refletir. E quando ela começa a conversar com o Montag na volta, ela diz, olha, você é bombeiro, né? Ah, mas eu acho que você é diferente. E ele vai conversando com ela, não é assim? E ela vai plantando uma sementinha ali no coração do Montag, até que antes de ele entrar em casa, a última pergunta que ela faz para ele é, você é feliz? E aí ele dá aquela parada, antes de pensar até no que poderia responder, porque ele não responde, é uma pergunta muito difícil para quem vive sempre fazendo as mesmas coisas, uma vida bastante automatizada, como a de todos, tá? Ele não responde, e ela corre para casa e ele entra em casa. A casa está fria, a casa está escura, em silêncio. Ele é casado com uma mulher chamada Mildred, que é um poço de futilidades. Nessa distopia, todas as casas, obrigatoriamente, elas precisavam ter telões meio hipnóticos, com imagens caleidoscópicas, luzes saindo dessas telas e personagens que falavam com as pessoas da casa, chamando pelo nome, e as pessoas da casa chamavam esses personagens de família. Essa é a minha família. A gente vive numa sociedade em que essa ideia de seguir todos a mesma ideia, todos pensando da mesma forma, isso é considerado normal. E quando você não sabe de alguma coisa que todo mundo está sabendo, é uma informação que está aí bombando na mídia, nossa, como você é estranho, como você é estranha. A Clarice, por isso que ela se apresenta como, tenho 17 anos e sou doida, porque ela não sabe das mesmas coisas que todo mundo sabe, ela não fica olhando a tela com as imagens lá caleidoscópicas e nem com a família, que na verdade não é família, tá? Ela gosta de conversar, ela gosta de refletir, ela gosta de estar na rua sentindo o cheiro das plantas, pisando a grama, ela gosta de viver outras experiências, ela gosta de refletir e ela gosta muito de ler. Só que, obviamente, nesse lugar, ela já era vista como uma pessoa de interesse dos bombeiros, que funcionavam praticamente como polícia, bombeiro, detetive, todas essas funções retalhadoras, elas são ocupadas, né, pelos bombeiros. Então, Clarice, a estranha, Clarice, a doida, e talvez vários de vocês se identifiquem com a Clarice em vários momentos, porque você não gosta do que todo mundo gosta, enfim, particularmente eu me identifico muitas vezes com a Clarice. A Clarice vai para casa e o Montag entra em casa, na casa dele. E tá tudo muito em silêncio, a cena que ele vê é uma cena assustadora.
ele vê a Mildred, a esposa, caída, com a caixinha de remédios para dormir vazia. Naquela caixinha havia 30 cápsulas de medicação. Linda? Linda! Imediatamente ele chama a ajuda e quem chega, é muito interessante o que o Ray Bradbury coloca nesse romance. Quem chega é uma espécie de serviço de desentupidor. São pessoas que já estão acostumadas, eles chegam, o Montag, ele diz, olha, mas você não tem que chamar um médico? Mas, olha, ela tenta tirar a própria vida, né? E aí os dois lá que estão fazendo a sucção lá da medicação, eles dizem, não, isso aqui é a coisa mais comum que tem. Isso aqui a gente vê o tempo inteiro, inclusive a gente está terminando aqui o serviço, gente, parece que está desentupido pia. A gente está aqui terminando o serviço e a gente já tem outros chamados, não precisa não que a gente sabe como é. O mais interessante disso tudo, inquietante nessa situação, é que no outro dia, a Mildred acorda e ela não se lembra. Ela diz apenas que acordou faminta, que era uma coisa que o rapaz lá do serviço de desentupimento faz. Ele diz que estava dando uma medicação ali para ela e que no outro dia ela iria acordar com muita fome. Ela só diz isso quando ela acorda, no dia seguinte, que está com muita fome, e ele está apavorado, ele está preocupado, ele fica se perguntando o que está acontecendo, por que ela nem mesmo lembra ou nem fala sobre isso. Gente, e ela não toca no assunto. Como se fosse assim, automatizada, ela foi tomando um comprimido e depois outro, e ainda bem que ele chegou, porque aí, né, acaba que ela sobrevive, ela fica bem, mas a Mildred e as amigas são extremamente fúteis. Elas personificam a futilidade do universo, que infelizmente, gente, é algo muito como hoje. Quantas Mildreds a gente tem? Para vocês terem uma ideia, ela e as amigas, elas acham que é um absurdo que um presidente seja feio. Então, o tempo vai passando e o Montag, ele vai mostrando, o narrador observador, ele vai mostrando a vida do Montag, que o Montag, por mais que seja bombeiro, ele tem 30 anos de idade, é bombeiro há 10. Ele é diferente. Ele age no comecinho do livro como os outros bombeiros, queimando livros, mas ele é diferente. E quando a Clarice, ela joga aquela informação ali e faz aquela pergunta, você é feliz? Aquilo ali é uma centelha. Então, o fogo que queima o Montag é um fogo interior, é o fogo da angústia, uma angústia que acaba sendo positiva porque tira o personagem da zona de conforto, faz com que ele reflita. It's very rude, you know. Leave me alone. Aren't you well? All right, but it's very naughty. 123 have finished their course and been reclassified. 2 cells of antisocials were located earlier today in the Western Metropolitan area. Montag volta ao trabalho. Lá nós conhecemos os outros colegas do Montag e principalmente o Capitão Beach, que é um homem que segue ao pé da letra, já está completamente tomado por aquela ideia, ele é o chefe dos bombeiros, né? Daquela ideia de que bombeiro precisa queimar livro. E quem tem livro é um subversivo, é um terrorista, é um risco para a humanidade, precisa ser destruído. No quartel dos bombeiros existe também uma espécie de cachorro mecânico, que é o sabujo mecânico. Gente, é uma mistura de cachorro com aranha. Então, é uma espécie de cão de aço que tem 8 patas. Ele é programado para caçar e eliminar.
Então, quando a polícia, que é barra bombeiros, né? Quando os bombeiros, eles programaram o sabujo, então eles liberam o sabujo já vai direto farejando onde tem livros. No começo da nossa conversa, eu cheirei o livro, né? E esse ato é muito interessante porque é óbvio que tem uma explicação química, particularmente quando eu cheiro o livro, eu não raciocino quimicamente, do tipo, eu vou cheirar porque eu quero sentir um cheiro de baunilha. Não. Mas quimicamente falando, por causa do adesivo da capa, por causa da própria tinta das letras e do cheiro do papel, então há um cheiro muito específico, a mistura de baunilha, amêndoas e flores. Talvez a partir de hoje, quando todas as vezes que eu for cheirar os livros, eu vou me lembrar desses cheiros. Ou não, eu simplesmente, né, vou só sentir mesmo esse prazer que, para mim, é algo mais emotivo do que racional, digamos assim. Então ele vai trabalhar Montag. A gente conhece os amigos dele, os companheiros lá dos bombeiros e o Beat, que é o capitão, e eles são chamados, eles recebem um aviso, nós já sabemos que eles vão ter que queimar livros. As casas são a prova de fogo nessa distopia, porque eles queimam tudo do lado de dentro, tudo por dentro. E eles vão para a casa de uma senhora que tinha muitos livros. Gente, essa cena é muito dramática. Esse momento é aterrorizante, porque eles entram e eles vão derrubando todos os livros, e o Montag já está mexido com essa situação, a gente já percebe mesmo que ele é uma pessoa diferente, ele está ali no lugar que não é um lugar dele, e ele diz que o narrador diz que os livros vão caindo perto dele, e ele consegue ver um trechinho de um conto de fadas, e é tudo muito perturbador, até que eles começam a queimar a casa, os livros, né? Então a casa é queimada por dentro, e a mulher não quer sair. E o Montag se desespera, pede para ela sair, ela diz, vá tranquilo, eu vou ficar. E quando ela diz isso, ela tá com um fósforo na mão, a mão dela tá fechada. E eles dizem assim, mas a gente vai deixá-la aqui, ela vai ser queimada viva? E o Beat, o capitão, simplesmente diz, não vai fazer muita falta, é a escolha dela. E isso a casa toda já tá assim, com muito cheiro de querosene, porque eles iam queimar mesmo completamente tudo assim que eles saíssem, mas ela decide ficar. Então começa um incêndio e ela morre queimada. E o Montag, ele fica transtornado. Ao ver essa cena daquela senhora morrendo queimada, ele vai para casa e ele fica doente, ele chega doente, ele sente febre, ele está com dores fortes no corpo, ele está transtornado. E o Beat, o capitão, ele já percebe que Montag estava diferente, né? Que aquilo ali foi muito agressivo e que ele reagia de uma maneira diferente da forma como os outros bombeiros. Por quê? Porque ele sentia, ele se incomodava, enquanto que para os outros bombeiros era ok, é assim mesmo, tem que queimar livro e essas pessoas têm que têm que ser extintas mesmo, mas o Montag agiu diferente. Montag acorda muito mal, no dia seguinte diz que não vai trabalhar. Como era de se esperar, a esposa dele, a Mildred, super fútil, a Mildred disse, mas como assim você não vai trabalhar? Você tem que trabalhar, você nunca faltou o trabalho. Aí ele diz, você pode ligar pro Beat dizendo que, pro capitão, dizendo que eu não vou? Ela disse, não vou ligar não vou ligar, e você vai, por que você não vai? Aí ele começa a vomitar, ela diz, eu não acredito, você vomitou no meu tapete. Gente, a Mildred é essa pessoa. A Mildred, ela não toma uma atitude de empatia com o próprio marido, tá? E aí quem é que chega lá na casa? O capitão.
Existe uma conversa muito intensa entre os dois. O capitão, em outras palavras, ele diz, é como se ele dissesse, olha, eu sei que o que você está sentindo, mas é assim mesmo, você não pode se deixar abater. O capitão nota que a cena da mulher queimando, ela ainda estando viva, que aquilo mexeu muito com o Montag. E aí o capitão diz, posso contar com você hoje à noite, né? Do tipo, você vai se levantar dessa cama, você vai parar com isso. Não tem nenhum tipo de atenção à saúde mental do Montag. Porque mentalmente, emocionalmente, ele estava muito abalado. Nesse meio tempo, a Clarice, que a gente conheceu, que a gente ficou conhecendo lá no comecinho do romance, ela não aparece mais. E conversando com a Mildred, enquanto o Montag estava no quarto, a Mildred solta assim, aquela menina, aquela doida, ela foi atropelada e morreu. Ela fala assim. E o Montag assim, como assim morreu? Assim, ela foi atropelada e morreu, porque tem uma outra coisa que nessa distopia as pessoas fazem para não pensarem em nada. Então, ou elas ficam olhando para essas telas, que eu falei para vocês, né, essas telas caleidoscópicas, ou elas colocam 170, 190 por hora e só pensam naquele risco imediato. E depois vão para casa. Isso, a maioria é assim. A resistência são aquelas pessoas que querem refletir, que não querem andar a 170, 190, querem andar a 60, a 50, porque assim elas podem observar, ou até a pé, porque aí elas podem observar mais o que está ao seu entorno. Então é outra coisa que a Mildred gosta de fazer e uma coisa que, por exemplo, o Montag não gosta muito. Nessa distopia, gente, as famílias não gostam de ficar com os filhos. Tem um momento em que a Mildred, conversando com as amigas dizem, não, os meus filhos, eles ficam na escola 9 dias seguidos e eu os suporto em casa por 3 dias no máximo, mas depois, vai para a escola de novo. Então, a família que não gosta de conversar, que simplesmente joga ali na escola por vários e vários dias, e o verbo suportar, que também foi utilizado de uma maneira muito interessante. Então o tempo vai passando e o Montag, depois de tudo isso, dessa pressão do capitão, que foi lá à casa dele, e de uma esposa que não ajuda em nada, então o Montag, ele vai de volta e vai trabalhar. Mas nesse meio tempo, Montag, ele conhece um professor chamado Faber. O Faber, ele consegue, como ele tem, o Montag, ele tem acesso a tecnologias e ele consegue alcançar pessoas que podem ser pessoas suspeitas, então ele chega ao professor Faber. E o Faber, a princípio, diz, bom dia, bombeiro e tal, que ele vai até a casa do Faber, e aí quando o Montag entra, o Montag diz, eu sei quem você é, e o professor diz, eu não sei do que é que você está falando, porque o Faber, ele é um professor, um ex-professor, a última universidade de ciências humanas, gente, já tinha sido fechada nessa distopia. Então o Faber era uma resistência, mas de uma forma mais acovardada. Então ele tinha um lugar na casa dele para criar o que se chama lá no texto de radioconcha, e hoje em dia a gente vê nos filmes como escuta. E ele conseguia criar vários aparelhos tecnológicos. Até que ele acredita que o Montag realmente era um bombeiro que estava desertando, e ele acaba dando apoio ao Montag. E o Montag vai com uma escuta, vai com uma radioconcha de volta para o trabalho. E quando ele está lá no trabalho, já ainda mais angustiado, porque já conversou com o professor Faber, e detalhe, Faber, vocês devem, de repente, você pode ter pensado, Raquel, Faber-Castell, é isso mesmo, a escolha do nome não foi por acaso. Faber, etimologicamente, significa o artífice, é o artesão. O artesão, ele não faz um trabalho em produção
de produção em massa. Cada arte, cada obra é única. É alguém que cuida, que reflete, que pensa naquilo que está fazendo, que organiza de uma forma em que ele consegue fazer uma série, inserir, injetar uma série de reflexões. Então não é à toa. Além do mais, a gente sabe que a Faber-Castell, que é uma empresa lá do século XVIII, surgiu no século XVIII, final, nas últimas décadas de 1700, é uma fábrica de lápis. Então, não é à toa que o autor coloca o nome do professor, de professor Faber. E então, o Montag, ele sai da casa do professor com essa escuta e vai para o quartel. Só que o Montag, como é muito emotivo e a sementinha que a Clarice colocou no coração dele lá no começo da história, já estava brotando e já não dava mais para ele fingir. Did you think that one tiny crime would be wiped out by thousands of good deeds? That there would be no punishment? Então, quando ele chega, o sabujo, ele já começa a latir. E aí, desde o comecinho, quando ele dizia, esse sabujo não gosta de mim, e os outros diziam, não, é porque você pode estar sujo de alguma coisa, porque eles são bombeiros, então ele, né, fica com um cheiro muito forte dos livros, porque ele queimava livros, mas o sabujo realmente, toda vez que o Montag chegava, o sabujo rosnava. Nesse dia, ele percebe que o sabujo está mais incomodado ainda. E eles estão lá, no quartel, o Montag mais inquieto, aí eles recebem uma chamada. E eles vão. Quem está dirigindo o caminhão alaranjado é o próprio Montag. Quando ele nota, o endereço é o endereço dele, é a casa dele. E aí eles vão entrando e eles descobrem livros no ar-condicionado, escondidos no ar-condicionado. O Montag, ele tinha levado alguns livros e guardado aqueles livros, e inclusive ele tinha comentado isso com a Mildred. Um dia anterior da batida dos bombeiros à casa do Montag, ele tinha discutido com Mildred e as amigas fúteis dela. E aí ele está com o livro nas mãos e o Faber na escuta, né, já dizendo assim, olha, você se acalma, não faz isso, não estraga tudo. Mas como eu disse para vocês, o Montag, ele estava prestes a explodir. Finally, do remember to tolerate your friends' friends, however alien and peculiar they may seem to you. Don't. Doesn't Cousin Midge's face look swollen? Well, that's because she's pregnant. Is that why? I think it's irresponsible. To have children, I mean. Well, somebody's got to have children, Jackie. We can't let the race die out. Babies grow up to look like you. That must be fun. Mother malice, strangle violence, suppress prejudice. Oh, here's Montag. Be tolerant today. Remember, being just pretty is not enough. The wife who uses translucid knows better than that. Try some today, but watch out for your friend's husband. They'll be round beside his lies. Now, today's good word for gracious. Ele já não suportava mais, ele se deparou com uma realidade tão absurda, ele finalmente enxergou, é como se um véu tivesse rasgado, ele tivesse enxergado a gravidade de tudo que os bombeiros faziam, e de toda aquela realidade. Então, como ele tem essa discussão com as amigas da esposa, que vê, inclusive, um livro lá, é como se fosse, gente, uma arma química, e aí, naturalmente, era de se esperar que elas o tivessem denunciado. Então, quando ele vai, no outro dia ele não tem ideia que era a casa dele, mas quando ele percebe, então ele nem entra. Há uma discussão calorosa, uma conversa, um diálogo super intenso entre ele e o capitão, e ele percebe que a Mildred,
né, tinha sido uma das pessoas que tinham denunciado, e obviamente as amigas fúteis da Mildred também. E aí o capitão diz, olha, queima tudo. Fala para os outros, né, queimarem toda a casa do Montag. O capitão bate nele e a escuta cai. Quando a escuta cai, o capitão diz, você vai preso, a casa em chamas. Olha a tensão desse personagem, toda a tensão. E nós vamos pegar esse seu amigo que está te ajudando. Quando eles dizem isso, o Montag, ele está com a arma de fogo na mão e ele queima o capitão. Gente, olha, eu me lembro que a primeira vez que eu li esse texto, eu li de novo, porque eu pensei, o quê? Ele teve coragem de... Porque isso na frente de todo mundo vendo a casa de um bombeiro sendo queimada, ou seja, aquele bombeiro, ele era a fruta podre, né? Por quê? Porque ele estava começando a questionar o sistema. Estava começando a mostrar que ele queria refletir, não queria agir da mesma forma. Então, quando ele queima o capitão, e o capitão se contorce, todo mundo vendo aquilo, ele obviamente começa uma fuga atroz. Então ele vai fugindo, ele passa na casa do Faber, e o Faber fala que tem uma resistência atravessando um rio perto dos trilhos. São 5 homens, a resistência mais próxima, é como se fosse um núcleo, são vários núcleos de resistência, né? Então são 5 homens, e o Faber diz, você pode encontrá-los e eles vão te amparar, eles vão te receber. São 5 intelectuais, são professores de universidades, como da Universidade da Califórnia, Universidade de Harvard. Então, são pessoas que precisaram fugir, porque senão seriam mortas pelo sistema, porque eram mentes que não se submeteram a uma lavagem cerebral. Eram pessoas que queriam pensar. E aí, gente, começa uma caçada terrível. O Montag, eu não disse para vocês, mas ele também destrói o Sabujo. O Sabujo, ele vai atacá-lo, né? Ele tem como se fossem unhas, das quais saem veneno. Então ele tinha até conseguido injetar um pouco desse veneno, e na fuga o Montag vai sentindo os efeitos desse veneno, mas não deu para injetar muito, então pouco tempo depois ele fica bem, o Montag fica bem, mas ele consegue atear fogo no Sabujo. Mas a caçada é tão cruel, o sistema é tão atroz com qualquer tipo de resistência, que o Montag ele é visto como o inimigo do lugar, da nação inteira. Então todos os olhos ficam sobre o Montag. Os helicópteros, a TV, ela começa a filmar essa caçada. E aí, como ele tinha destruído o Sabujo, o que ele faz? O que o sistema faz? Importa um outro Sabujo que chega rapidamente com a tecnologia ainda maior. Então colocam lá um cheiro de roupas do Montag, e esse novo Sabujo, olha gente, é tecnologia, é missão impossível. É um negócio, falar em missão impossível, só uma coisa. Esses intelectuais que ficam às margens dos trilhos depois do rio, eles chegaram a fazer cirurgias plásticas para não serem reconhecidos. Olha como Ray Bradbury, o autor, ele já prenunciava. A gente vai lendo Fahrenheit 451 e a gente vai vendo como o livro é atual. Como realmente é um romance visionário, né? Então essas pessoas, esses homens, eles precisaram fazer isso. E uma coisa que é linda nesse momento é
quando finalmente o Montag ele chega, ele faz todo o percurso, gente, é bem assim, dinâmico, você fica com a respiração assim, sabe, bem intensa mesmo, e quando ele chega, tem uma hora que ele pergunta, mas como é que vocês mantêm os livros? Porque vocês estão fugindo, vocês são espécie de nômades, aí eles dizem, na nossa cabeça, a gente decora. Por exemplo, um deles é o Hamlet, capítulo, ato 1º, cena 5, eles têm os livros decorados. O outro é chamado de, chama-lhe a Constituição, depois, chama lá a Bíblia do Novo Testamento. Tem um que é chamado de Marcos, Lucas, João, porque é chamado pelo que eles conseguiram decorar, já que eles, como são nômades, eles não poderiam ter os livros. Ficaria difícil e também ficaria mais fácil para eles serem descobertos. E quando o Montag está conversando com eles, principalmente com o líder deles, que é o Granger, o Granger pergunta, o que você tem? Aí ele diz, eu não consegui trazer nenhum livro. Aí ele disse, mas o que é que você tem? Ele pergunta de novo. E aí ele diz, eu tenho um Eclesiastes. Aí ele diz, então você é o Eclesiastes, né, chamado pelo livro que ele conseguiu decorar. Gente, o sistema é tão agressivo, tá, que para vocês terem uma ideia, quando o novo Sabujo, mecânico que vai atrás nessa perseguição implacável contra o Montag, o novo Sabujo, ele chega perto de pegar o Montag, mas como ele não pega, porque o Montag chega, entra mesmo no rio, consegue passar, o novo Sabujo chega pertinho mesmo do rio, mas perde o faro, então eles pensam, bom, o sistema pensa, nós precisamos mostrar para a população que isso não pode ficar assim, para a gente não alimentar a esperança de que outras pessoas podem fazer a mesma coisa, porque todo mundo já sabia que o capitão tinha sido queimado, então era uma situação extremamente irônica, não é? E muito perigosa. Então o sistema, que já conhece o passo a passo de todas as pessoas, ele escolhe uma pessoa, um homem, que tinha saído para caminhar. Esse homem estava com um blusão, que tinha um capuz, então o Sabujo, ele é preparado para atingir aquele cidadão, obviamente é uma máquina, então a máquina que é programada, né, pelos bombeiros, e aí os bombeiros programam o Sabujo para caçar, eliminar aquele cidadão, dizendo que é o Montag. Meus queridos, o texto termina com o Montag já tendo chegado ao local onde fica com os demais, tá? Numa dica, numa ideia de que há esperança, né? De que vale a pena, é difícil, mas de que vale a pena você ter o seu próprio pensamento, que vale a pena você ter as suas próprias reflexões, e que você não precisa seguir a manada, porque sim, você não precisa fazer o que todo mundo faz, porque todo mundo faz. Você pode e deve, de acordo com esse romance, que é chamado de ficção científica, e eu entendo os elementos que fazem desse romance uma ficção científica, mas é uma ficção científica que está muitíssimo próxima da nossa realidade. Tá? Então, o Montag, quantos de nós somos Montags? Eu acho que muitos, você que está aqui no canal, você é mais Montag do que Capitão Beat, por exemplo, porque você raciocina, você pensa, você quer ouvir outras ideias para você chegar à sua própria conclusão, e não simplesmente copiar uma informação que alguém deu e você não sabe a credibilidade dessa informação.
Tem um tipo de situação que muita gente fala e que particularmente eu discordo, que é quando dizem que não se discute política, religião e futebol. E eu pergunto, mas por que não? É tão bom ouvir outras opiniões. Eu tenho as minhas opiniões sobre determinada situação, tá? Sobre questões religiosas, sobre questões políticas, opiniões, e é muito bom ouvir pessoas que pensam de maneiras diferentes, porque, a meu ver, você amplia o horizonte de expectativas, você não reduz. E que coisa boa você discutir com alguém que tem outras ideias. Mas eu acho que, diferente de nós, aqui, eu e vocês, que somos Montags, eu acho que existem muitas Mildreds. Existem muitos e muitas pessoas que são como o Capitão Beat. Mas eu prefiro continuar focando nas Clarices, nos professores Faber, nos Granger e nos Guy Montag. Assim eu me sinto um pouco mais esperançosa. Bom, esse romance é tão incrível, ele é tão dinâmico e ele é tão inquietante e atual. Ele serviu de mote para adaptações, assim como outros vídeos que a gente tratou aqui no canal. Bom, eu cito aqui, deixo aqui para vocês 2 adaptações muito, muito boas, por sinal. A mais recente, que, de acordo com a minha pesquisa, foi a última, de 2018, ela está disponível na HBO, é uma adaptação linda, faz tem um respeito em relação à obra, porque existe realmente uma aproximação muito intensa, tá? Entre a adaptação da HBO e o romance, o Fahrenheit 451, de fato. E também tem uma adaptação de 1966, uma adaptação para o cinema. Gente, esse romance, eu deixo aqui essa dica de leitura para vocês, ele vale muito, muito a pena. Eu espero que você se debruce, é um livro que, se você tiver um tempo, você consegue ler. Tamanha dinâmica dele, numa manhã ou numa tarde, vale muito a pena. Lembrando que esse título, Fahrenheit 451, tem a ver com o fato de essa ser a temperatura necessária para queimar o papel. Em termos de Celsius, de graus Celsius, são 233 graus. Em termos de graus Fahrenheit, são 451 graus Fahrenheit. Bom, eu me despeço de vocês, eu peço que, caso você goste desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com pessoas que você acha que são Clarices, que são Montags, ou que de repente são uma mistura de Beat e Clarice, ou de Mildred e Montag, e é uma forma de essas pessoas de repente aumentarem o seu horizonte de expectativas. Então curte, compartilha e comenta quem você seria nessa grande e incrível distopia. Eu me despeço aqui de vocês, um abraço afetuoso e até o próximo vídeo. Vale com